nós e eu quero celebrar, encontrar cada um de vocês para esse tempo e também conversar, né, com vocês que estão aqui presentes e com as pessoas que estão nos acompanhando pela internet ou pelo YouTube ou pelo Spotify. Você também é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse tempo é um tempo muito precioso para nós e, como nós cantamos no início desse encontro e dessa reunião, nós estamos celebrando a criatividade, o dom criativo de Deus. E ele precisa ser expresso no meio da comunidade, né? Há muitos ajuntamentos que nós não conseguimos discernir, né, a diversidade e o dom criativo de Deus. E nós temos a missão, enquanto igreja, fazer com que a beleza dessa diversidade criativa de Deus aconteça nos nossos movimentos, nas nossas relações e na construção dos nossos afetos. Muito feliz por estar aqui e por poder ver cada um de vocês, e também fico feliz pelos feedbacks que recebo por pessoas que estão distantes, né, que nos acompanham em outra cidade, até mesmo fora do país, e eu falo, poxa, olha onde está chegando essa mensagem. E não é só um motivo de alegria, mas de muita responsabilidade. Tudo que nós temos construído, tudo que nós estamos falando, há uma responsabilidade muito séria e um desejo de fazer com que a igreja se manifeste aqui, ali e além, como disse o nosso Robson Cavalcante. Feliz. Celebrando a alegria e a felicidade, eu quero convidar o meu amigo Joab Santos para sentar aqui do meu lado, e quero chamar a minha amiga Juliana Santos, que não são... não dá nem para falar isso, não sei. Não. Sabe por quê? Porque o meu nome é Rafael Dionísio Moreira dos Santos. Aí Joab Santos, Juliana Santos. Estamos em família. Tem um mistério aí, né? Muitos mistérios a pensar e revelar. O importante é que estamos reunidos como santos do Senhor. Embora a nossa fotografia esteja um pouco diferente do que é comum nas nossas celebrações de domingo, eu fico, né, celebrando a oportunidade de ter uma nova fotografia e torço para que isso seja comum nas nossas celebrações, especialmente de domingo, para que a gente também não fique naquele modelo engessado, né, que é sempre ali, carregado de muitas camadas e significados, e talvez celebrar a unidade, a coletividade, a expressão de outras vidas, outras vivências, outras histórias e pessoas, isso possa trazer para a gente a oportunidade de enriquecer o nosso diálogo, a nossa fé, os nossos afetos e a nossa espiritualidade, a nossa jornada, né, que está sendo construída. Então, fico muito feliz de te receber, Joab, Juliana. Já nos aproximamos de uma forma, alguns com um tempo maior de trajetória, outros com um pouco, mas eu acredito que há uma intensidade nessa relação, porque a gente já se encontrou para sorrir e para chorar, né? É muito louco isso. Como os nossos afetos se intensificam quando a gente se propõe, de fato, a afetar e nos permitir ser afetados. Isso é muito bom. Bom, o tema do nosso diálogo dessa manhã é o racismo, a igreja e as suas manifestações. Só isso aqui já me traria um monte de perguntas já, né? Ou seja, dá para falar sobre isso dentro de um espaço de fé? Dá para falar sobre isso dentro da igreja? A gente tem que falar sobre isso ou não, né? Vai surgindo muitas perguntas a respeito disso, porque na sociedade nem todos, como bem a Fernanda disse no início dessa reunião, nem todos são tratados de maneira igual. As pessoas negras, especialmente, enfrentam o racismo no seu cotidiano. O racismo, ele é diário, e há quem diga que isso não é real. Mas é óbvio que
ou essa pessoa não tem o discernimento na experiência epistemológica da coisa, ou ela não tem a sensibilidade do tempo e do momento que nós vivemos, né, enquanto Brasil ou sociedade, né, em geral. As pessoas negras, elas enfrentam, sim, o racismo, e ele é cotidiano, ele é diário, e muitas vezes ele aparece de maneira explícita, e a gente discerne fácil. E para quem mora em São Paulo, especialmente, o racismo ele está nas entrelinhas, né? Há quem diga, falando, não, mas eu não vejo racismo em São Paulo acontecendo. É porque ele é muito sofisticado. Ele, às vezes, está nos olhares, na forma de como você chega no lugar, você sabe o cheiro do ambiente. E eu acredito que esses diálogos eles são importantes para a gente não só compartilhar as nossas dores, mas tornar acessível essa história às pessoas que ainda não conseguiram ser sensíveis a tudo que acontece no nosso cotidiano ou no cotidiano de toda a sociedade. Em uma sociedade onde pessoas negras são constantemente afetadas pelo racismo estrutural, termo do nosso querido amigo também, Silvio de Almeida, um sistema que coloca o preconceito e a discriminação racial, que está enraizada nas organizações sociais, favorecendo sempre uma raça em detrimento da outra. É difícil acreditar na ideia que somos todos iguais. Fernanda disse, não somos todos iguais. Houve um encontro, né, que nós estávamos juntos no Rio de Janeiro e essa discussão foi levantada. Alguém dizia, somos todos iguais. E nós nos levantamos e dizemos, não somos todos iguais. Não somos todos iguais porque há, de fato, não só esse discernimento das nossas diferenças, mas há também uma vida muito particular de cada uma dessas diferenças, e hoje a gente vai dialogar a partir da negritude. E aí eu quero iniciar esse diálogo já com uma pergunta para o Joab. Pode ser já primeiro? E essa pergunta, acho que vai de encontro a essa introdução, porque apesar dessa aparente igualdade que existe, o preconceito, a discriminação, o racismo, eles sempre estiveram presentes no nosso viver social, e eles continuam, inclusive, dentro das igrejas. Se o racismo está em todos os lugares da sociedade, faz sentido, Joab, pensar que ele simplesmente não existe dentro da igreja? Bom dia a todos e a todas, graça e paz e bem da parte de Jesus. Eu estou muito contente por estar aqui, por essa conversa. Como a gente sempre ouve aqui no RED, né, essa coisa da casa. É isso, casa também é lugar de conversas difíceis, de conflitos. E conflito não é necessariamente negativo. Às vezes a gente pensa que o conflito é um fim em si mesmo, mas o conflito pode ser um instrumento para um lugar melhor. E essa é uma conversa conflituosa, e essa pergunta que o Rafa traz é uma pergunta que está colocada dentro de um conflito. A gente não pode agir como criança que pensa que se não vê a coisa não existe. Lembra da brincadeirinha? Achou. Então, boa parte da nossa experiência religiosa passa por esse lugar. Se eu não vejo, não existe. E aí, se a gente começa a perceber que tem muitas pessoas falando sobre aquilo, que existem pesquisas científicas sobre aquilo, debates na sociedade civil no geral, livros escritos, programa de televisão tratando do assunto,
campanhas, empresas mudando de comportamento para poder, talvez, se passar de menos racista. Será que está todo mundo errado e eu que digo que não existe racismo estou certo? Tipo criança, eu não vejo. Mais forte ainda, eu não sinto, eu não vivo, não existe. Então, acho que a nossa conversa é uma conversa seríssima. Por quê? Porque eu creio que a maioria de nós, não posso falar por todos, mas pelos que eu conheço, isso que a gente chama de igreja não está livre do racismo. A gente tem certeza disso. Não só pelas nossas experiências espirituais, ou pessoais e espirituais e comunitárias, mas pela maneira como a igreja foi constituída. Provavelmente, talvez aqui no Red você já ouviu, mas se você sair do Red e parar em quase qualquer outra igreja em São Paulo, você não vai saber que Agostinho era africano. Por exemplo, Santo Agostinho, africano. Você não vai saber que existe uma teologia que não é europeia. E vão sempre dizer teologia no singular, como se existisse uma só. Então, eu acho que a nossa conversa é séria. E eu queria tentar responder a pergunta, Rafa, Ju e a todos aqui, fazendo uma breve digressão, muito básica. A gente diz, racismo não existe, mas eu me lembro bem da época do ensino médio, até um pouco antes, que eu ouvia coisas do tipo assim, nossa, está vestido feito baiano. Nossa, a cabeça é meio achatada. Ah, esse é aquele que a mãe bateu, o pai bateu na cabeça e falou, vai para São Paulo, para não sei o quê, para fazer a vida em São Paulo. Aí a cabeça ficou achatada. E as piadas um pouco mais elaboradas, assim, com rima. Tipo, Lecheval, o tênis do baiano atual. Não é da época da maioria de vocês, mas tinha uma marca de tênis que chamava Lecheval, que era a imitação de Adidas, a imitação de New Balance, a imitação dos que estavam assim, totalmente hypados, assim. Galera tava, aí tinha a imitação. Era raro que a gente conseguisse acessar a imitação. E quando a gente acessava a imitação, o que a branquitude dizia? Lecheval, o tênis do baiano atual. E aí, a gente pode ir caminhando nessa discussão do preconceito linguístico e a gente chegar num nível que a gente pode começar a chorar aqui, de como a manifestação do racismo passa pela xenofobia, às vezes. Então, o nordestino, né? O índio, o indígena. Mas também passa pelas questões de classe, pelas questões de raça, gênero. Quero pedir licença e, ao mesmo tempo, perdão às irmãs presentes, mas eu ouvi muito isso e eu não entendia. E, quando eu entendi, eu fiquei tão revoltado que eu briguei dentro da minha família, com tios e tias. Alguém via uma menina, uma mulher que não tinha o estereótipo, os traços da branquitude, rostinho fino, narizinho fino, toda aquela coisa fina, corpo fino, cabelo liso, mas que tinha um corpo bonito. E dizia, Raimunda. Conhecem o resto, né? Racismo. Com um corte de xenofobia e com um corte de misoginia. Racismo. Mas eu não ouvia só na escola. Eu ouvia na igreja também isso. E aí a gente podia até fazer essa discussão. Como assim racismo na igreja? No culto, na igreja, assim, o racismo acontece na hora do culto? Não. Se a gente levar a sério que igreja é essa experiência do segmento de Jesus na vida, não tem como escapar. Você pode falar assim, não tem racismo lá na minha igreja porque o cara que canta no louvor é negro. Porque tem um pastor africano que prega de vez em quando. Então, você está falando do culto público, do encontro do final de semana. E a vida como igreja, que é a sua vida no dia a dia, com a relação com as pessoas. O racismo está lá. E aí, você vai lembrar de outra expressão. Eu lembro o dia que eu descobri que eu
era considerado moreno. Falei, moreno, o que é isso aí e tal? Eu ficava ouvindo isso. Não, moreno, nossa, que moreno bonitinho. Diziam assim, né? E eu ouvia a respeito das minhas primas e familiares, eu não tenho irmã, só irmãos. Nossa, que morena da cor do pecado. Racismo. Por quê? Porque cristalizou o lugar da experiência feminina preta no lugar da sexualidade, da sexualização do corpo. Novela com esse nome. Racismo. Não, mas na igreja não. Na igreja também. Porque igreja não é só o dia que a gente se encontra, igreja é a vida. O dia que a gente se encontra é a celebração da vida que a gente vive. E aí é natural que nessa celebração também aconteça o que acontece de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, se você não for adventista, né? Pois bem, é exatamente isso que o Silvio Almeida vai chamar de racismo estrutural, que é o seguinte, é a normalização de certas percepções de mundo a ponto de ela estar tão assim encalacrada na cultura que é difícil você separar a cultura dessas ideias. Eu chego aí até mais longe. Não é assim que o racismo é uma parte do que é o Brasil. É a própria estrutura da nossa sociabilidade. A gente aprendeu a se socializar assim. Por isso que eu sou um homem de 46 anos e só agora eu tive coragem de deixar meu cabelo crescer. Ninguém me perguntou se eu queria gostar do meu cabelo ou não. Disseram que meu cabelo era ruim, desde pequeno. E por conta do recorte classe, meu pai levava nós 4 no barbeiro, e o barbeiro raspava o cabelo dos 4. E qual era o argumento? Qual era a história? Do ponto de vista psicanalítico, é isso. Fantasia, né? Qual era a fantasia que meu pai contava para ele e contava para nós? É que não tem dinheiro, filho, então fica mais barato cortar o dos 4 de uma vez só, na mesma hora. E aí eu, como sapateiro, vou lá, conserto os sapatos da mulher e dos filhos do barbeiro, e aí a gente faz uma troca de serviço. Essa era a história que meu pai contava para ele dar conta do racismo que ele vivia. Então, sim, não é só que o racismo faz parte da maneira como a gente vive, ele está na constituição da própria cultura, a ponto da gente não conseguir separar o que é cultura brasileira e o que é racismo. A ponto de a gente não conseguir, e essa é uma luta que a gente trava muito, né, Rafa? Que é assim, tudo é racismo. Porque se constituiu a partir desse modelo de pensamento, de sociabilidade, linguagem. Não é só que a linguagem determinou como a gente se sente, é que isso vai e volta. Ao mesmo tempo que alguém diz assim, isso é coisa de preto. Teve alguém que viu uma pessoa negra fazer alguma coisa errada e associou aquilo ao fato dele ser negro. E isso vai se multiplicando até o ponto que vira uma ideia que está na cabeça e no corpo de todo mundo. E aí aquele preto que não fez uma coisa errada também é lido como o preto que é errado só por existir. Entende onde eu quero chegar? Não é simples, não é mimimi. E também é uma questão das palavras que a gente usa. Porque nós somos seres humanos, não somos papagaios, nem cachorros, nem jaguatirica. Humano faz cultura, cultura se faz através de palavras. Palavras modelam mundos. Se uma palavra é pensada para diminuir um ser humano, que cultura é essa? Você sabe da lenda do criado mudo, né? Então, a pessoa que ficava em pé ao lado da cama do Senhor, durante toda a madrugada, segurando o copo d'água, para a hora que o Senhor tivesse sede, levantasse e pegasse. Só que o Senhor tinha que dormir, então aquele criado, um homem preto, ou uma mulher preta, ficava em pé segurando um copo de água durante todo o tempo que o Senhor dormia. Aí você diz assim, mas isso foi no passado. Mas esse passado constituiu o que nós somos hoje. Quanto tempo eu tenho, Rafa? Eu não marquei em lugar nenhum, nem na minha cabeça, que eu não sou capaz disso. Pouco tempo? Então tá bom. Um pouco de tempo. Portanto, eu quero dar um último passo, e aí pensando em responder o que você disse, Rafa, eu quero saltar um pouquinho e dizer assim, então,
Nós não acreditamos que a igreja está livre do racismo, mas tem gente que acredita que não tem racismo na igreja. Essas pessoas que acreditam que não existe racismo na experiência cristã, partiram de algum lugar para acreditar dessa maneira. E um dos lugares que eles partiram para acreditar dessa maneira é a leitura da Bíblia. Pasmem vocês, a leitura da Bíblia. E aí eu vou recorrer aqui ao nosso amigo, pastor e cientista da religião, Felipe dos Anjos, e eu vou citar o Dus agora aqui integralmente e literalmente. E depois eu vou explicar o que ele diz, porque o que ele diz não é muito assim. Simples. Diz assim o Dusa, num comentário que ele escreveu à carta aos Romanos: há uma dupla maquinação nos processos de interpretação da Bíblia. Nessa dupla maquinação, dissimula-se os conflitos de hoje, o lugar hermenêutico do intérprete, e os conflitos dos tempos do texto, o lugar hermenêutico do texto, que na operação hermenêutica se fundem, ou se juntam, numa dupla dissimulação, num duplo ocultamento das políticas de interpretação, um procedimento que tem um aspecto de controle, não só sobre a memória, o passado, mas um aspecto de controle sobre o presente. Essa dupla maquinação dissimula o presente e o passado. Dissimular é enganar, dissimular é esconder, dissimular é não dizer tudo. Então, o que o Dusa está dizendo é o seguinte: quando o cara que não acredita que existe racismo na igreja está lendo a Bíblia, ele está lendo a Bíblia a partir dos valores que ele foi formado, certo? Se ele é um homem branco de classe média ou classe média alta, uma mulher branca de classe média alta, ou mesmo um homem branco pobre, ele está lendo tudo aquilo a partir daquele corpo que ele tem, de onde ele nasceu, do que ele ouviu, do que ele aprendeu, de valores. Isso é o que a gente chama na teologia, na filosofia, de lugar hermenêutico. O lugar de onde você interpreta o que está lendo, o lugar de onde você interpreta o que você está vendo. Por exemplo, muitos de vocês me viram aqui e provavelmente identificaram esse lenço aqui, chamado kufia, um lenço tipicamente palestino, que se você quiser ter uma experiência desagradável, coloca no Google, lenço terrorista, e vai sair isso aqui. Mas isso aqui não chama lenço terrorista, isso aqui chama kufia. É um símbolo da resistência palestina. Mas muitas pessoas aprenderam assim. Então, quando vê na televisão alguma coisa sobre o que está acontecendo em território palestino, fala assim, tudo terrorista. De que lugar hermenêutico a pessoa diz tudo terrorista? Do lugar onde as palavras foram ditas para ele, ocultando muitas coisas, dissimulando informações. Se você perguntar de verdade, as pessoas não sabem nem separar o que é uma nação árabe de uma nação persa, por exemplo. Nem um muçulmano de um árabe, nem um árabe cristão de um árabe muçulmano. Quem dirá as confusões que a gente vê na nossa cultura sobre pessoas negras? Né, o cara que fala que foi confundido, mas os dois eram negros e foram confundidos. Como você confunde, sei lá, bicho? Me dá um exemplo aí. Você confunde Michael B. Jordan, bicho, e aparece lá naqueles, como é que chama? Nos arquivos de identificação facial como uma pessoa perigosa. Bom, vamos em frente. Então, guarda isso. Lugar hermenêutico. Lugar hermenêutico é o lugar de onde você lê a Bíblia, com a sua história, com as coisas que você ouviu, você aprendeu. Bom, está claro. Quer dizer, está escuro. A coisa está escura, que é o seguinte, então, por que as pessoas brancas, ou as pessoas que mesmo não sendo brancas se consideram brancas, dizem que racismo é mimimi? Porque quando elas se aproximam do texto bíblico, elas vão carregadas da sua própria experiência, onde não há conflito de raça. Onde ela nunca foi impedida de entrar num lugar e nunca ninguém pediu para ver a mochila dela. Aí, quando eu digo isso, alguém fala assim, mas você nem é tão negro assim. Por quê? Porque quando a gente vai ler a Bíblia, a gente leva a nossa cultura e o que a gente ouviu, aprendeu para a leitura bíblica. E aí, esse horizonte, que é de onde a gente está lendo, se
confunde com o horizonte do texto bíblico, e às vezes o horizonte do texto bíblico está falando, não é isso aí que eu estou dizendo, não. É possível as pessoas lerem a carta de Paulo aos Gálatas e não enxergarem em momento algum que ali há um conflito de gênero e de raça. Por quê? Porque o horizonte onde ele foi constituído enquanto pessoa não permite que ele enxergue o texto. Ele se enxerga no texto. Então é muito óbvio para alguém dizer racismo é mimimi. Então há racismo na igreja porque há teologia que sustenta o racismo na igreja. E essa teologia faz as pessoas acreditarem no seguinte. Eu anotei, eu acho melhor ir pelas minhas anotações, para mim ir terminando, para eu não passar do ponto. Essas pessoas pensam assim, olha, e os líderes cristãos fazem isso também, evangélicos, católicos e por aí vai. A nossa leitura do mundo e da Bíblia é neutra. Mas lógico que ele acredita que é neutra. Ele nunca viu alguém ser espancado do lado dele pela polícia. E se ele vê, ele vai virar as costas e vai embora. Se ele não gravar um videozinho para colocar depois, que o cara era culpado. Então é uma leitura pretensamente neutra da Bíblia. A leitura da Bíblia também é pretensamente assim, desencarnada, não tem corpo, é só ideia, é só metafísica. Ah, não, porque lá em Gálatas diz assim, Rafa, em Cristo não há homem, nem mulher, nem escravo, nem livre, nem judeu, nem gentil. Não há. Não leu Gálatas, não leu Paulo, não entendeu, está lendo com os óculos da teologia europeia, que invisibilizou todos os conflitos que a Bíblia traz sobre questões de raça e etnia, sobre gênero e sobre classe. Como é que o cara lê a carta de Tiago e não vê ali um revolucionário falando assim, os ricos estão acabando com vocês? E não é só que riqueza é pecado, é que vocês não podem aceitar assim. Como é que lê e não vê? Não vê porque é rico. Simples. Por último, essa leitura da Bíblia tem a pretensão de ser despolitizada. Acreditando que política é bandeira de partido, acreditando que política é quem você vai votar. Não. Política é a responsabilidade que eu e você e nós todos como comunidade humana temos de discernir como nós vamos dividir os nossos bens, o nosso tempo, a nossa terra. Como a gente vai garantir que as pessoas que não têm condições de alcançar os bens, os valores espirituais, morais, o que quer que seja, vão ser ajudadas a alcançar? Política é sobre como a gente convive, não é direita e esquerda. Então a Bíblia é sim um livro político, inclusive de muitas políticas que têm que ser julgadas, tipo a política que o Josué disse que Deus falou para ele que era: entra em Canaã, mata todo mundo. Inclusive as grávidas, não só das mulheres, dos animais também. Será que Deus disse isso? A Bíblia é um livro político. Não é neutra essa postura. Todo mundo que diz que não há racismo na igreja está agindo politicamente. E quando diz que não há racismo, isso é uma política. Não é desencarnado, não é fora de um corpo. Porque o corpo que diz que não há racismo não tem alvo nas costas. Fácil. Olha o Emicida, que profeta. Tem pele alva e pele alvo. Eu quero terminar lendo mais um trechinho, não do Dusa, mas de uma pessoa tão extraordinária quanto o Dusa, que é Brother Cornel West, ou Dr. Cornel West, que inclusive é candidato à presidência dos Estados Unidos da América do Norte para o ano que vem. Dr. Cornel West, olha o que ele diz. Num livro gigante, maravilhoso, chamado Teologia Negra, ele tem um pequeno artigo, Teologia Negra e Pensamento Marxista. Ele diz assim, a teologia negra afirma que, número 1, a experiência histórica do povo negro é a leitura dos textos bíblicos. Aplicada a esta experiência, são os centros em volta dos quais se desenvolve a reflexão sobre Deus. Ou seja, quem vive a situação do povo negro, quando vai ler a Bíblia, procura na Bíblia o quê?
conforto, consolo, encorajamento, busca por libertação. Quando um empresário rico, tão rico que as próximas 5 ou 6 gerações da família dele lê a Bíblia, da família dele não precisarão trabalhar, lê a Bíblia, o que ele procura na Bíblia? Uma maneira de manter as próximas 5 ou 6 gerações sem precisar trabalhar. Não é óbvio? E aí o brother Cornel West continua. Esta reflexão está relacionada, de certo modo, com a libertação dos negros, com a criação da vida mais abundante, definível em termos existenciais, históricos, econômicos, sociais e políticos. Portanto, eu termino dizendo assim, sim, tem racismo na igreja e as pessoas consciente ou inconscientemente racistas usam a Bíblia para sustentar isso. E aí, por que eles fazem isso? Porque esse horizonte da experiência pessoal, individualizada, se funde com o horizonte do texto bíblico, e o texto bíblico fica tentando falar, mas o cara não ouve. Simples. Simples. Então, sim, há racismo na igreja, sim, porque a igreja faz parte da comunidade humana. E no nosso caso, eu diria até que é pior, viu, Rafa? Porque às vezes o racista que não é religioso, os motivos dele são mais difíceis de desmontar. Agora, o racista que acredita que Deus é homem, é branco e é judeu. Agora, é verdade, Deus se revelou em certa medida numa cultura, numa etnia, mas quando Jesus vem, isso se desmonta. Jesus, inclusive, vai aprender que ele não deve ser etnocêntrico. Ele vai aprender que ele não deve achar que ele é o centro do mundo, que ele é a representação da etnia pura. Jesus aprende isso, Marcos 10. Vai lá ler depois. Então, sim, mas é mais difícil ainda desmontar as ideias e as práticas racistas no ambiente religioso, porque as pessoas ainda acreditam que Deus é homem, é branco e é judeu. Não sei se eu respondi, depois a gente conversa mais. De acordo com uma pesquisa do Datafolha de 2019, cerca de 31% dos brasileiros são evangélicos. Dentre eles, 58% são mulheres, sendo que 43% se identificam como pardas e pretas. 43% se identificam pardas, 16% como mulheres pretas, totalizando 59% de mulheres negras. Isso mostra que as mulheres não brancas são a maioria no movimento evangélico. Por muito tempo, as mulheres negras foram silenciadas em diferentes áreas de poder, incluindo a igreja, por conta desse objeto ou dessa massa que nos envolve, que pode receber o nome de patriarcado, pode receber o nome de racismo estrutural ou racismo entranhado nas nossas estruturas. As mulheres negras ocupam a base da nossa estrutura. Num mundo onde as relações sociais são frequentemente marcadas por dominação, identidade, hierarquias e papéis sociais, é muito difícil imaginar que a mulher negra tenha um lugar na igreja diferente do que a sociedade em geral considera o seu lugar. Aí a pergunta vai para a Ju. Juliana, diante, acho que desse início de conversa que está acontecendo hoje, uma pergunta que parece tão simples e... Qual é o lugar da mulher negra na igreja? A pergunta que não quer calar, né? Graça e paz. Olha, eu consegui, gente. Assembleiana, falar graça e paz, hein? Estou treinando. Paz do Senhor, gente. A pergunta que não quer calar.
E eu acho que tem um caminho antes da gente ir pensando na resposta. E eu quero começar a partir desse caminho, trazer essa proposta. E eu gosto muito de chamar a atenção, porque, às vezes, ruídos internos, ruídos externos, muitas coisas vão tirando a nossa atenção. E eu gosto de convidar de volta, né, para que vocês se atentem no que vocês ouviram, no que vocês estão ouvindo. Tem muita coisa a ser dita, né? Tem muita coisa a ser falada. E tem muito grito preso na garganta, principalmente nosso, de mulheres negras. Hoje não é suficiente, nem amanhã, e a gente precisa levar isso adiante cada vez mais. Por muito tempo, as mulheres foram silenciadas, e ainda é muito. Continuam sendo silenciadas. E eu não estou falando assim do meu lugar num campo de pesquisa de campo, devido à minha experiência com mulheres negras. Eu sou psicóloga, então eu atendo majoritariamente mulheres negras. E o que eu ouço assim traz muita informação, o que vem para mim, mas na minha própria experiência enquanto mulher negra, crescida e criada na periferia e na igreja evangélica. E aí, para responder essa pergunta, eu quero fazer esse convite para cada mulher negra que está aqui, para você que está me ouvindo, que vai ouvir, para que você pense. Eu poderia dizer aqui quais são os nossos lugares, mas eu quero convidar, a partir da sua individualidade, da sua subjetividade, do seu contexto, qual é o seu lugar? Qual é o seu lugar de anseio, de desejo? Tá. Quando a gente pensa a partir do nosso contexto, a partir do nosso lugar, das nossas possibilidades, a gente cai em lugares que já estão dados. E é aí que eu peço cuidado. Porque os lugares já estão dados para nós, mulheres negras. E é aí que mora o perigo. E que não é fácil. É um desafio. Sair desse lugar é uma luta. E é uma luta diária. Porque esse lugar que já está dado, a subalternidade, ela bate na nossa porta, lembrando que esse lugar foi feito para nós. E aqui eu falo com muita propriedade. Eu não vou ficar falando aqui muitos casos, experiências vivenciais, porque não vai dar tempo. Mas eu quero... Depois do jovem eu tenho todo o tempo agora. E aí eu quero convidar você a pensar qual é o seu lugar. E aí, por que eu faço esse movimento de considerar esse lugar que já está dado? Porque aí vem o desafio, o convite para irmos além. O convite para a gente fazer uma quebra desse lugar que já está dado, lógico, não é uma... Primeiro a gente constrói aqui, internamente, dentro da gente, nos nossos sonhos. Sonhar é importante. E aí a gente vai construindo práticas de ação. A partir do amor que sentimos por nós mesmas, que é preciso entrar em contato com isso, como já foi citado, que a Bell Hooks, grande ensinadora, nos ensina. A partir desse amor que você precisa entrar em contato, quais são as ações que você pode fazer? Sim, não é somente isso, as suas ações, o nosso movimento. Eu costumo dizer... Quem é meu paciente sabe, porque isso é muito... A sociedade está aí. Tem muita gente que vem com dores e sofrimentos que são causados pela sociedade. E aí eu costumo dizer que a gente precisa fazer um movimento que eu chamo de autorresgate. E esse autorresgate ele é diário, porque a sociedade ela tem uma organização para se comportar. O racismo estrutural, por isso que o nome é estrutural, uma estrutura organizada para ser o que é. Para ser o que é. Aí, para mim, por favor. Por gentileza, obrigada. E aí, é preciso lutar todo dia. Mesmo que você se levante, você tente fazer alguma coisa diferente, você trace um percurso, que você se conecte com seus anseios, com seus desejos, é aí que vai começar o desafio. É aí que você vai começar a lidar com o racismo. E isso é muito presente dentro das igrejas. E a igreja é um reflexo...
Quem está dentro das igrejas? Homens e mulheres que estão em uma sociedade, e ela reflete a sociedade. E o mal das igrejas tradicionais é a religiosidade. E, por conta da religiosidade, não querem legitimar o racismo. E, quando o racismo acontece, se uma pessoa negra dentro da igreja ela vivencia o racismo, ela vai colocar a culpa em quem? No inimigo. Nossa, aconteceu isso comigo, pastor, acredita? O pastor vai falar, meu Deus, vamos orar, foi o inimigo. Está repreendido. Não, é racismo. E as igrejas e as pessoas dentro das igrejas precisam saber disso. Que bom que existe uma igreja como essa, mas tem muita igreja aí, consequentemente, muitas pessoas que estão alheias a elas mesmas. E muitas mulheres que estão nessa base da pirâmide em sofrimento, suportando muita coisa. E são as mulheres, principalmente nos contextos periféricos, que fazem a igreja, que comandam a igreja, que fazem as coisas acontecerem. Eu acabei de fazer 30 anos, gente. Ai, gratidão, 30 anos. E, assim, eu sou nova, mas eu acho que eu vivi tanta coisa. Já passei por cada coisa. E eu lembro da minha experiência na igreja, olhando para a minha própria experiência e vendo a experiência de mulheres. E aí tem uma das coisas que eu digo que já está dada: subserviços. As mulheres negras sendo utilizadas em subserviços. Como assim subserviços? A mão de obra usada. Se a igreja precisa, vem, faz isso, faz café, limpa, faz esse projeto com as irmãs. Depois, não precisa, descarta. Mas a intelectualidade da mulher negra é descartada. No contexto periférico, você pode até encontrar pastoras negras, mas você vai encontrar porque é o que tem. Nesse caso, quando você encontra, é pastora negra porque é a única que tem, porque as mulheres negras são corajosas. E a gente não pode deslegitimar a potência das igrejas, mesmo com toda a problemática que existe. Na periferia, a igreja é necessária. Assim como os terreiros, os centros de umbandas, porque na periferia muita coisa não chega. O que chega são esses movimentos religiosos, com cesta básica, com diversos serviços de apoio. Só que aí tem essa questão, que aí vocês que estão aqui, vocês têm essa missão. Eu tenho certeza que vocês conhecem alguém que ainda está nesse movimento da igreja tradicional. Vocês conhecem pessoas? Quem conhece? Levanta a mão. Levanta a mão. Olha, todo mundo praticamente. Então, estou dando uma missão para vocês. Real. Vocês estão saindo aqui com uma missão de apresentar James Cone. Quem é James? Aí a pessoa pensa, mas nem eu conheço. Então, vai conhecer James Cone. Que essas pessoas ficam lendo muito Silas Malafaia. E aí elas vão entrando numa alienação. E essas mulheres negras também, mais ainda. E são elas que sustentam a igreja. E aí, qual é o impacto psíquico? Eu não posso deixar de falar disso. Impacto emocional dessas mulheres. Se a gente considerar o todo na sociedade, o quanto as mulheres negras estão necessitadas de suporte emocional, porque elas estão carregando não só a igreja, mas o mundo. Porque essa mulher, que ela desempenha um papel muito importante dentro da igreja, ela também tem diversas demandas ali na casa, no trabalho. E até quando é do lar, quando no trabalho ela está ali. É triste essa frase, não tem para onde correr, mas precisa ter. E, depois que ter para onde correr, precisa parar um pouquinho de correr, porque as mulheres precisam de descanso. E aí são mulheres alheias. E aí eu quero trazer uma indicação de leitura que Frantz Fanon é necessário e importante na construção, no conhecimento da nossa identidade, de quem nós somos enquanto mulheres e homens pretas. E Frantz Fanon ele vai fazer um caminho que ele vai falar sobre a linguagem,
sobre estética, corporeidade, como a branquitude na sociedade ela se comporta para tirar quem nós somos. Por isso que eu disse que é muita coisa a ser dita, não dá tempo, é um caminho muito longo. Porque para essa mulher, dentro da igreja, ela tomar consciência dessa estrutura, dos racismos que ela sofre, ela precisa entrar em contato com a sua identidade. E aí, Bell Hooks, eu amei a Fê começar citando Bell Hooks. Eu sempre, qualquer lugar que vocês forem, em outras oportunidades, já vão preparados, porque eu vou citar Bell Hooks. Posso citar outras, mas eu vou citar Bell Hooks, porque... salmista, teóloga, ela para mim, ela é. E a Fê vem com uma mensagem muito importante, né? Sobre o amor é uma ação. E como a gente precisa pensar interseccionalmente. A gente está aqui falando de racismo, né, das pessoas pretas dentro da igreja. Pense interseccionalmente. A partir do lugar, do contexto. Ouça. E se olhe a partir desse contexto interseccional, quais são as suas possibilidades? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Como que eu posso me mover? E aí a gente precisa pensar nessa prática amorosa. Estão falando de mulheres negras, então vão trazer dicas para as mulheres negras. Mas eu sou branco, eu sou branco. Não, isso aqui é mais para você do que para nós, mulheres negras e homens negros. Isso é muito mais para você. Na verdade, isso é responsabilidade de todos e de todas. E mais ainda das pessoas brancas. Por quê? Porque o privilégio está aí, a passabilidade está aí. Final de semana passado, eu estava lá em São Caetano. Precisei virar o olho assim, porque eu vivi experiências assim. Eu acho que São Caetano, final de semana passado, me escolheu. E só uma experiência, eu estava no mercado com a minha irmã e com a minha filha, a Isabel. E a gente estava ali comprando, estava óbvio que eu estava escolhendo ali com a minha irmã. Aí veio uma mulher e falou, tem abacate? Aí eu olhei assim para ela, hã? Ela, tem abacate? Aí eu falei, não sei. Aí ela olhou assim para mim, eu achei que você trabalhava aqui. Já fiquei incomodada. Aí a minha irmã também ficou incomodada. E aí a minha irmã foi até o próximo ao caixa. Gente, parece mentira. Em menos de 10 minutos. Eu estou escolhendo maçã. Aí vem uma outra mulher e fala assim, você sabe se o morango tá bom? Gente, aí para mim já foi demais, porque foi menos de 10 minutos no mesmo lugar. E aí eu olhei para ela, eu falei, não acredito que é isso mesmo. Aí, oi, você sabe se o morango tá bom? Eu falei, por que você está perguntando para mim? Ela, você não trabalha aqui? Eu falei assim, olha, por que você acha que eu trabalho aqui? Aí ela saiu. Pior, ainda meio que saiu correndo. E aí a minha irmã ficou tão brava. E aí eu fiquei perplexa, gente, no sentido que aí, para além de incômodo, eu fiquei mobilizada assim, emocionalmente, eu não consegui ali me defender, confesso. E aí a minha irmã, os funcionários estão com camiseta amarela. A gente está com uma camiseta cinza. Aí ela até retrucou. Ela falou assim, eu achei que quem estava com camiseta amarela ficava só no caixa. E aí minha irmã teve que mostrar para ela, não, olha os outros funcionários ali com camiseta amarela. Por que eu estou citando isso, que é uma situação no ambiente externo, para além do contexto ali da igreja, como o nosso amigo Joab falou, a igreja é esse ambiente todo, não é só esse espaço aqui, é o nosso movimento lá fora, é como a gente se movimenta na sociedade.
Então, toma cuidado. E se fosse há pouco tempo atrás, tá, gente? Eu não saberia o que seria essa situação. Se eu ficasse incomodada, provavelmente eu pediria oração para o pastor. Porque eu era dessas. Tudo eu falava para o pastor, pedia oração. E aí que, mais uma vez, mora o perigo. Como que as igrejas lidam com isso? E aí a igreja, e aí lembrando a missão que está sendo dada a vocês, que é um dever, que é uma responsabilidade, na verdade. Isso é Jesus. Isso é uma das propostas que Jesus nos faz. E que a gente precisa ir e falar sobre isso. Isso é evangelho. Lutar contra o racismo. Tem muitas mulheres negras dentro da igreja. Isso daqui que está acontecendo é muita novidade, gente. Do lugar de onde eu venho, lá da cidade de Tiradentes. Isso é impensável. E eu sou afetada no lugar de empatia porque as minhas irmãs, mulheres como eu, estão alheias a essa realidade. Estão vivendo coisas que eu vivi, que não dá para eu ficar falando sobre tudo. Sexualização dos corpos das mulheres negras dentro da igreja. Isso acontece a todo momento. O silenciamento, a não validação da intelectualidade das mulheres, porque eu mesma fazia de tudo na igreja. De verdade. E quem é da igreja que me acompanhou nesse tempo sabe que eu não estou mentindo. Eu era praticamente uma líder. Praticamente porque eu nunca fui nomeada como tal. Mas eu chamava ali e fazia acontecer. E no final fazia café. E no final ficava para varrer. Meu marido sabe, porque a gente está anos juntos. E aí eu demorava para chegar em casa, estou varrendo a igreja, estou servindo café, de tudo. E aí tem essa missão que não é só minha, não é só nossa, não é só do pastor, é de todos nós. E aí eu quero citar, né, mais uma frase que é importante, que a Bell Hooks nos ensina, que nós, mulheres negras, para construir a nossa intelectualidade, precisamos descolonizar a nossa mente. E é isso, essa é a missão. Para que outras mulheres negras acessem esse lugar. Saem dessa alienação e encontrem a sua identidade. É um longo processo, tem muita coisa para acontecer, mas essa é a semente, gente. Isso que eu fiz aqui com vocês, esse convite inicial, pense aí, qual é o lugar de vocês? Eu não dei muito uma resposta. O lugar da mulher é esse. Porque vocês precisam entrar em contato com esses anseios, com o sonho de cada uma, com o projeto de cada uma. O que você deseja para você enquanto mulher negra? E eu só me formei em psicologia porque alguém plantou a semente em mim. Uma mulher negra, forte. E sabe o que é melhor? Que eu acho importante fazer um adendo? Que quem plantou essa semente em mim era uma mulher analfabeta. Pernambucana. Não sabia ler nem escrever. E um dia ela falou para mim: filha, faça diferente. Porque a realidade da mãe foi assim: filha, faça diferente. Eu sei que você consegue, que você pode. E aquilo plantou. E a partir daí eu não tinha mentalmente, no meu imaginário, qual era o meu lugar. Eu era ainda nova, criança, mas aí eu fui construindo. E por que eu digo que é um desafio diário? Porque mesmo isso estando, a gente
fortalece isso. Ah, eu sei que eu sou uma mulher negra, a gente vai se empoderando, mas, cara, é difícil, viu? A gente ser reconhecida. É difícil a gente ser reconhecida enquanto profissionais, enquanto intelectuais e sermos validadas. E é todo dia. E eu plantei isso há anos atrás, quando minha mãe me falou isso, e eu quero estudar, e minha mãe, isso, filha, estuda. Só que todo dia é um desafio e não acabou e não acaba. Sim, dá para ficar um pouquinho mais leve quando a gente encontra isso daqui, ó, aquilombamento. Quando a gente encontra isso daqui, ó, pertencimento. Essa é a dica que eu dou para tornar isso mais leve. Pertencimento, aquilombamento. Amor, como o Bell Hooks nos ensina. Como eu posso me conectar com o meu auto-amor. E é isso. E que vocês possam se espelhar em mulheres negras, Sueli Carneiro, Conceição Evaristo, Carolina Maria de Jesus, Bell Hooks, Lélia Gonzalez. Não posso deixar de citar mulheres negras, fortes e potentes. Porque tem, a gente só precisa conhecer. É isso, não sei se eu falei muito baixo. É isso. Obrigada. Falou potente, com potência, na beleza da mulher negra, com sua potência, não como guerreiras, porque elas estão sobrecarregadas, né, Ju? Mas potentes. Bom, diante de todos esses relatos, eu vou para o encerramento, gente, tá? A gente até ia abrir para algumas perguntas, mas eu não queria estender tanto, até pela questão do tempo e também o local, né? O dia muito quente. Mas é importante ressaltar que isso é um começo, né? Tanto o Joab quanto a Juliana disse que tudo isso é o início de um diálogo. Nós estamos iniciando uma conversa. E essa conversa ela vai percorrer as nossas rodas de oração, vai percorrer os nossos encontros e atividades à mesa, quando nós temos nossos estudos bíblicos. Também acontece no cotidiano, porque a gente também já percebeu, se alguém não tinha percebido, que, sustentando a frase da Juliana, nós não estamos falando nós não estamos dialogando a respeito do racismo nas igrejas como um local, mas como algo que somos. Nós somos a igreja. E o ser igreja carrega sobre si essa responsabilidade, a partir de tudo que nós estamos dialogando e conversando aqui. Então, é muito importante termos essa sensibilidade de perceber a urgência do que nós estamos construindo. Diante desses relatos, eu não queria deixar de pincelar 3 coisas que eu creio que são muito importantes. A primeira coisa é que movimentos como esse precisam levar uma marca. E a primeira marca é a marca de uma denúncia profética. Muitas frases, histórias e palavras que foram ditas aqui, elas são carregadas de uma denúncia, sim, nós estamos fazendo uma denúncia, e é o papel da igreja ser profeta, que denuncia todas as violências que estão expostas na estrutura da nossa sociedade. Inclusive, uma delas é o racismo. Ser antirracista é afirmar que Deus acertou em nos criar. Então, nós queremos, sim, levantar a bandeira e dizer: nós somos uma igreja antirracista. E não vamos medir esforços para denunciar todas as ações violentas que ela produz. Nos aquilombar, nos juntar, nos abraçar, nos fortalecer. Muitas vezes nos cuidar também.
para que esse avanço aconteça e que nós não continuemos nesse processo de eliminação que, infelizmente, as estruturas causam nos nossos corpos e em nossas existências. A segunda coisa é o nosso cumprimento com a luta antirracista. Eu acho que ela se complementa. Combater o racismo é lutar por nossa humanização. Somos a imagem e semelhança de Deus. Somos a imagem e semelhança do nosso Criador. Se é possível fazer essa leitura, só é possível ser negro se Deus também for negro. Se Deus é a nossa imagem e semelhança, e se somos a imagem e semelhança de Deus, Deus também carrega a semelhança da nossa negritude. E nós podemos, sim, resgatar essa identidade divina para nós. Para que a gente não olhe mais para as imagens e fale, esse Deus não parece comigo. Sim, Deus se parece com você, mulher preta, homem negro, homem preto, homem negro. Pessoa negra, gente negra. Deus se parece conosco. E restaure a identificação da sua imagem. O seu nariz achatado, a sua pele preta, o seu cabelo crespo, a sua boca carnuda é maravilhosa, é linda e é a expressão da face do nosso Criador. É a expressão do Eterno. Tentaram roubar de nós a beleza, mas a nossa melanina continua nos sustentando. 30 anos de idade, gente. Eu fico até feliz quando as pessoas falam que acham que eu não tenho 42 anos. Fico muito feliz. Mas eu não agradeço a pessoa, eu falei, agradeço a Deus que me deu a sua beleza. Ele criou a pessoa negra com seus traços. E nós precisamos nos tornar negro. O tornar-se negro de Neuza Santos é fundamental para a nossa trajetória. O Brasil possui a segunda maior quantidade de pessoas negras no mundo, primeiro só no continente africano. No entanto, os dados demonstram que a bala da polícia é dirigida sempre para a população negra. 56 mil pessoas são assassinadas todos os anos no nosso país. Um índice considerado epidêmico, segundo a ONU, a Organização Nacional, a Organização das Nações Unidas. Existe sim uma violência que abate os nossos corpos e nós estamos empenhados a reduzir esses números. Precisamos falar mais sobre isso. Rosa Parks, diaconisa da igreja metodista, episcopal africana, inclusive, disse, você nunca deve ter medo do que você faz quando você faz o que é certo. Que todo medo fuja dos nossos corações. Que nós sejamos potencializados a não mais ceder espaço ao nosso opressor. E fazemos isso em nome de Jesus. Eu finalizo esse diálogo e essa mesa com um convite para o estender da mesa. Nós vamos à ceia do Senhor. Há um momento de partilha, em que o corpo representado aqui é como um corpo negro, que dia e cotidianamente é dilacerado pelas estruturas sociais. Um corpo que sofre, que é partido em dores, se assemelha ao nosso e precisa ser compreendido na identificação de quem nós estamos celebrando. A Santa Ceia de Cristo Jesus, nosso Senhor, será celebrada com um lugar para você, para todos e todas nós. Para você, inclusive, que está em casa, que pode também separar o seu pão e o seu cálice.
ainda que seja no ambiente da precariedade, uma bolacha de água e sal e um copo de água. É a representação do milagre da mesa de Cristo na sua vida e na vida da sua família. Quando você pegar o pão, quando você pegar o cálice, nós estamos memorizando, trazendo à memória o sofrimento e a dor de Jesus na partilha do seu corpo e o brinde da celebração da aliança que fazemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai receber o pão e o cálice. Não coma o pão, não beba do cálice até que todos se sirvam, para que nós possamos fazer esse movimento de maneira conjunta e consciente da expressão santa desse processo. Amém? Esse é o corpo de Cristo e o cálice da nova aliança. Seja servida, seja servido. Não se afaste da mesa. Todos e todas têm espaço. Todos e todas têm espaço à mesa. Todos foram servidos já? Ainda não, né? Enquanto o pão e o vinho chegam para todo mundo, eu quero lembrar a você que esse símbolo da nossa fé não se esgota em si mesmo. A gente não celebra a ceia e isso é só um rito vazio. Isso aqui é para lembrar que Cristo foi partido, literalmente. Mais que isso, que exatamente agora, vários outros corpos em vários outros lugares do mundo estão sendo partidos pelos mesmos motivos que Cristo foi partido. Cristo foi partido, é óbvio, dentro de um processo onde Deus estava revelando o plano dele para nós, para a humanidade, o plano de reconciliação de todas as coisas. Verdade. Mas não só isso. Isso foi o que os teólogos europeus disseram para a gente. É a questão da justificação. Em Cristo nós estamos sendo justificados. Também. Mas uma coisa que eles não disseram, e os teólogos africanos vão dizer, os teólogos latino-americanos vão dizer, é que o corpo de Cristo partido representa o corpo de cada ser humano partido, agora, no mundo inteiro. Por isso que ceia tem um negócio fúnebre. Sim. Não é que a gente comemora a morte, é que a gente lembra que Cristo morreu dentro de um contexto imperial. Foi julgado de maneira totalmente injusta, os motivos eram injustos, tudo que foi arranjado foi injusto para levar ele até a cruz. Você já ouviu histórias de pessoas que viveram isso? É o corpo de Cristo. Agora, exatamente agora, não posso deixar de lembrar isso. Israelenses matam crianças e mulheres e idosos palestinos, sob a pretensa ideia de que estão defendendo o seu Estado. É o corpo de Cristo que está sendo partido agora, enquanto a gente está aqui. São 12h20, lá são 5h20 da manhã. Os bombardeios acontecem à noite. Se você for na internet, você vai ver as crianças, os corpos das crianças todos de pijama. Porque os bombardeios acontecem à noite. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo sendo partido a partir de teologias fascistas. Então nós vamos comer o corpo de Cristo agora e depois vamos celebrar o vinho,
o sangue da nova aliança, que significa que a morte de Cristo foi suficiente, não precisa mais ninguém morrer. Mas antes a gente vai ter que lembrar que Cristo morreu. E que como ele morreu, muita gente está morrendo de maneira injusta. E eu quero que você pense nisso. Quando um soldado toma um tiro e morre, ele não morre de maneira injusta. Está dentro da lei. Mas quando uma família na porta de um hospital é explodida na porta de um hospital, isso não é legítimo. E não há Estado que defenda isso sem que a ira de Deus seja acendida. Nem que seja o Estado que diz que é de Deus. Então nós vamos comer agora com tristeza o corpo de Cristo. E depois eu vou orar muito rapidamente. Comamos todos o corpo de Cristo. Senhor, acolhe a nossa tristeza. Senhor, acolhe o nosso pesar. Senhor, acolhe a tristeza, o pesar e o luto de mães e pais palestinos, de crianças palestinas que agora não têm os pais. Acolhe o luto de homens e mulheres pretos e pretas nesse Brasil, que ainda este final de semana sepultaram filhos e filhas que foram ilegitimamente violentados. Acolhe a nossa lágrima, o nosso desespero, acolhe a nossa ambiguidade. Ao mesmo tempo a gente pensa em perdoar, e ao mesmo tempo a gente pensa em atacar, ao mesmo tempo a gente pensa em atacar, ao mesmo tempo a gente pensa em perdoar. Acolhe no teu corpo a nossa ambiguidade, a nossa ambivalência. E nos livra do corpo dessa morte, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado pelo corpo de Cristo partido. Nos dá condições, força, sabedoria, discernimento, coragem, para sermos as mãos e os corpos que impedem novos corpos de serem sacrificados. É assim que nós oramos. Em nome dele. Amém. 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 Aleluia. E com esses sentimentos de tristeza, eu vou pedir para que vocês se conectem com o senso de justiça. Que não fique apenas nesse lugar, né, essa consciência de tristeza, porque precisamos legitimar essa emoção. Porque, às vezes, nessa correria, vocês olham para tudo isso que está acontecendo, se sentem tristes e só vão. Mas legitima isso. E o que vocês vão fazer com isso que vocês estão vendo? Justiça. E que essa ceia e que esse momento marque o início ou a legitimação, se vocês já estão aí na missão, dessa caminhada de luta, dessa missão que é dada, que está sendo dada para vocês. E que esse sangue, eu amo o fato de que o sangue de Jesus tem essa representatividade, justamente porque é escuro, e vamos nos escurecer do sangue de Jesus e combater o racismo, preconceito, xenofobia, homofobia e todo tipo de opressão. E o sangue de Jesus tem essa representatividade. O sangue de Jesus é justiça, e que vocês vão beber agora dessa justiça, que não seja apenas um rito, que seja para além disso, que vocês transformem isso em ação. Podem beber o cálice. Amém. Obrigada, Senhor. Gratidão, Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos, Jesus. E nós cremos que a tua graça, que é transformadora, nós acreditamos na tua graça que nos liberta desse mal que está em nós, Senhor. Esse mal do preconceito, esse mal que faz a gente reproduzir, Senhor, diversas formas de opressão com os nossos. Que nós possamos, Senhor, quebrar em nome de Jesus pela sua graça. E é isso que o Senhor nos ensina. Que nós possamos sair daqui verdadeiramente com essa ideia de transformação e levá-la adiante. Recebemos tua justiça. Amém.
Glória a Deus. Glória a Deus. Sorria e celebre o Jesus pretinho da quebrada de Nazaré. Sabe o negrinho lá de Nazaré? Da quebrada. Ele venceu a morte. E juntamente com ele nós celebraremos a vitória sobre toda a morte e os seus instrumentos. Que Deus nos abençoe, que você possa sair daqui com uma frase marcante em seu coração. E essa frase é uma frase de exercício profético. Você vai precisar refletir nessa frase. Porque hoje você aprendeu que racismo é pecado. Repita para você mesmo. Racismo é pecado. Que o amor de Deus eterno, que a graça e a manifestação do Consolador, o Espírito Santo de Deus, que a manifestação também desse sopro divino, da ruá divina, nos encontre, nos amamente, como a Deus Mãe que nos acolhe, esteja sobre a vida de todas e todos. Em nome do Pai, da Mãe, do Filho, do Espírito, da ruá divina, sobre todos nós. Que Deus nos abençoe. Amém.